O nosso desejo nesse mês de maio é buscarmos, exatamente como esse hino resumiu, de louvor ao nosso Deus. Eu gostaria que nesse primeiro sermão da série, e vamos utilizar culto matutino e os sermões do culto vespertino para isso, nós vamos suspender um pouco a nossa lista de séries do culto matutino, e eu gostaria que você começasse a realmente fazer um movimento de oração por nossas famílias. E existem todos os tipos de família e gostaríamos que você intercedesse por todos. A família que tem a bênção de ter marido e mulher, outros que além de serem cônjuges são pais, outros que já têm seus netos, outros que são viúvos e viúvas. Existem os casais que até o presente momento o Senhor não abençoou o ventre e, portanto, ainda, pelo menos humanamente falando, não podem ter filhos. Nós temos os solteiros. Nós temos todo o tipo de família. Nós precisamos ver na Escritura o que o Senhor nos ordena para essa nossa realidade, mas nos submetendo à palavra de Deus. Abra comigo no Evangelho segundo Marcos, o Evangelho mais antigo, Marcos capítulo 3. Evangelho segundo Marcos capítulo 3. É o evangelho mais rápido, mais objetivo, mostra sempre o Senhor Jesus em ação. E para que sejamos objetivos, eu peço a sua atenção redobrada a essa mensagem, mas focando inicialmente no verso de número 25. Marcos, capítulo 3, versículo de número 25. O Senhor Jesus está em franco trabalho do seu ministério terreno, sem parar, como é característica da escrita de Marcos. Jesus em ação. E no meio daquelas lutas com os religiosos da época, surge uma outra luta, irmãos, com a sua própria família terrena. Irmãos, mamãe, luta, isso mesmo. E no meio desses questionamentos, o Senhor Jesus coloca uma frase que vem a quebrar o ensino errado, a doutrina errada dos fariseus, e recolocar também a sua família no que realmente eles deveriam pensar. Versículo 25 diz: se uma casa estiver dividida contra si mesma, si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Nossa primeira abordagem bíblica, o tema é: o propósito de Deus para a sua família é a unidade. A unidade. Independente desses momentos familiares que eu relatei antes, o propósito de Deus para a sua família é unidade. Porque o que o Senhor Jesus acabou de afirmar, no meio de lutas constantes, em relação ao seu trabalho de obediência ao Pai na obra terrena de salvar pecadores, e mediante ataques de ensinos completamente distantes da vontade de Deus, ele vem com essa segunda parábola para responder. E ele coloca claramente: uma casa, isto é, uma família que está dividida, não continuará existindo. Nós temos tantas famílias quebradas e divididas, e são várias razões. O divórcio é a principal no nosso país, mas em outro momento eu lhes mostro os números, porque quando nós olhamos a realidade brasileira, você então se choca e acorda para verificar que isso não é comum. A sociedade impondo que tem que ser assim, e nós crentes acuados com medo de afirmar: não é assim. Nós temos filhos e pais
que não sabem como lidar com a palavra. Nós temos solteiros deprimidos, viúvos e viúvas preocupados. É só você abrir os olhos e se envolver. Nós temos casais que se entristecem muito e nem querem tocar no assunto da impossibilidade de filhos. E nisso tudo o Senhor está presente. E Ele nos diz nessa manhã: o meu propósito para com sua família é unidade. Porque se não acontecer isso, essa família não continuará. E eu não estou falando do desfalecimento dela, do desmembramento dela. Muitas vezes temos famílias, mas é apenas um grupo de pessoas que está reunida num mesmo endereço. Eu já verifiquei que isso é real e mais próximo de nós do que você pode imaginar. Talvez compareçamos à igreja, mas muitas vezes o nosso aprendizado se resume a murmurações, reclamações. Quem vai querer ficar numa família que vai domingo à igreja e no resto da semana só fala mal de tudo, de todos? Ou que não tem esperança para essa vida, ou como se o céu fosse apenas uma ilusão de filme da Disney. Apesar de que tem muita gente acreditando no poder dos seus sonhos e desejos, como um dos filmes da Disney tem de novo imposto, colocado, não só na mente das crianças. Uma família dividida não continuará existindo. O Senhor Jesus dá o alerta. Por favor, olhe comigo o contexto mais rápido possível. A família de Jesus aqui, ela estava dividida. Ela vai aparecer? Sim, ela está no meio de todo esse acontecimento. Repare, por exemplo, que no contexto próximo, que envolve também a fala do Senhor Jesus, a família de Cristo, seus irmãos, porque José, que provavelmente aqui já era falecido, teve sim, junto com Maria, a mãe virginal do Senhor Jesus, José teve com ela outros irmãos, sim. A Bíblia deixa isso tão claro, que não precisamos ficar provando de uma maneira sobrenatural. A família de Jesus não compreendeu a urgência do seu ministério. Veja versos próximos, 20 e 21. Então ele foi para casa. Jesus, que casa? Provavelmente a casa de Pedro. Não obstante, a multidão de novo, afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Esse era o trabalho intenso do Senhor Jesus. Eles nem tinham tempo para se alimentar. Verso 21, a igreja pode ler, por gentileza? A palavra traduzida no português como prender, e é muito forte, foi escolhida ela porque a ideia no grego é de deter, confinar. Não tem controle de si essa pessoa. Ele não está compreendendo o que é vida, ele não come. E aí vem a segunda tradução, bem forte no nosso português, a família de Jesus dizia, eles estão fora, ele está fora de si, eles diziam. Ele não está raciocinando. Alguém precisa fazer uma intervenção. Muitas vezes famílias precisam de intervenção, não é? Bom, a família de Jesus precisava nesse momento de uma intervenção. Mas eles não entenderam, porque estavam divididos. Amados, continue vendo comigo. A divisão clara dentro da família de Jesus proporciona a base para questionamento da sua fé. Isso mesmo, tenha certeza que os fariseus também aproveitaram essa situação e questionaram a Jesus. Verso 22, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Eu consultei muitos autores, e apenas um compreendeu exatamente o contexto próximo. Eles estavam, os demais estudiosos bíblicos, preocupados com
a defesa doutrinária que Jesus faz, é um fato. Mas você percebeu que imediatamente, no verso 22, tenha certeza, os fariseus viram como estava o estado desse ministério do Cristo e ouviram bem o que a família pensava dele. É interessante você saber o que a sua família pensa de você, porque isso vai repercutir em outras audiências, em outros grupos, e é exatamente isso que também fomenta, também abre o questionamento daqueles fariseus, por causa daquela divisão na família, de não compreender a obra do Cristo. Continue comigo rapidamente. A exigência da família de Cristo impediria a continuidade da sua obra. E isso você vê nos versos 31 e 32. Diz o texto sagrado, Marcos 3. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, porque tinha muita multidão para Jesus tratar, curar e ensinar a palavra, tendo ficado do lado de fora, a família de Jesus, mandaram chamá-lo. E aqui é mandar mesmo, não pediram, não deram um sorriso de longe, Jesus, é mamãe. Olha, os irmãos, ó Cristo, nosso irmão, queremos chegar perto. Não, ordenaram. Esse é o entendimento do texto. Mandaram. Pare o que está fazendo. Priorize sua família. Será que é por isso que muitas vezes pensamos, obedecer ao Senhor, nos firmarmos na igreja, pode destruir a família, vocês ficarão fanáticos? Será que é por causa disso? Bom, amados, no verso de número 32, o texto diz, muita gente estava sentada ao redor dele, de Cristo, e lhe disseram, olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Bom, parece que esse pessoal traduziu a ação emergencial de uma forma, digamos assim, amorosa. Mas o que o Senhor Jesus faz? E é isso o ponto da busca da unidade em nossas famílias. O Senhor Jesus prioriza a obediência. Leia o final do relato de Marcos 3, versos 33 e 35, o texto diz, então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos, portanto, qualquer que, continuem lendo, qualquer que fizer... Eles deveriam estar assentados com aquela multidão, quem sabe seria bom trazer um rápido lanchinho. Jesus, enquanto o senhor trabalha, come aqui um pouquinho, mas entendemos, porque a nossa família está unida num único propósito, obedecer ao Senhor. Eu gostaria de, nesses minutos finais, aplicar essa mensagem com o seu contexto à nossa vida. Preste atenção, eu vou ter que ser muito rápido. Os nossos irmãos da projeção vão tentar ajudar nesta velocidade. Muito bem, amados, vamos aplicar isso para nós. O propósito de Deus para a sua família é a unidade, sim, mas como? De que forma? Primeiro lugar, segundo o texto, siga o primeiro princípio de Cristo. E qual é o primeiro princípio de Cristo para minha família não estar dividida, mas unida? Obedeça a palavra de Deus. Deixa eu lhes fazer duas perguntas sobre sua família. A direção que sua família tem tomado está baseado na vontade clara de Deus? Você reunindo sua família hoje no almoço familiar, se possível for, vocês questionariam isso, sinceramente, diante do Senhor? Uma segunda pergunta, que peso tem as Escrituras em influenciar o modo como você vive dentro de sua casa, dentro do lar, em qualquer que seja a instância e situação que a sua família está? Porque o primeiro princípio de Cristo que Ele nos ensina é obedeça a palavra de Deus. Então vamos aplicar isso, maridos e esposas, não atuem sabotando o seu cônjuge.
convivam juntos à luz da palavra. Como? Primeiro, andem nos caminhos de Deus. Salmo 128, verso 1 diz: bem-aventurado aquele que... Exato. Em segundo lugar, maridos, mulheres, esposas, esposos, ouçam antes de falar. Tiago 1, 19 e 20, o que diz? Todo homem, pois, seja pronto, tardio. Por quê? Maridos e esposas, não se sabotem mutuamente, falem corretamente. Olha só, Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura vai suscitar a ira. Por que você ficou nervoso? Veja como você está falando. Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Pense antes de falar, marido e esposa. Efésios 4, 29. Olha como a ordem é clara e seca. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, isto é, podre, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Como eu não vou sabotar o meu cônjuge? Perdoem e peçam perdão. Jesus ensina em Lucas 17, verso 3 e 4, acautelai-vos, isto é, tome cuidado, se prepare. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, o que eu tenho que fazer? Foi por causa disso, em Mateus, isso, que Pedro falou, até quantas vezes eu perdoo. Você já entendeu onde Pedro queria naquela ocasião chegar, mas o contexto é esse. Perdoem e peçam perdão, maridos e esposas. Olhe Colossenses 3,13, o texto que particularmente mais eu amo, sempre está no meu coração. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Como a gente aplica o princípio de obedecer a palavra de Deus, os filhos e os pais? Revejam, queridos pais, queridos filhos, revejam suas responsabilidades. Pais, ensinem com o seu testemunho. Você já leu isso em Deuteronômio 6, versos 5 a 7. A ordem bíblica é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração, é para viver, testemunhar. Tu as inculcarás. Eu vou ver se meu filho está com vontade de ir na igreja ou de ouvir a Bíblia. O texto bíblico é inculcar. E o texto hebraico, eu já falei isso para vocês. Inculcar em hebraico significa inculcar. Eu tenho que repetir isso mais vezes. Mas é isso. Inculcarás a teus filhos, delas falarás. Olha só, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Enquanto você viver, fazendo o que você estiver fazendo, põe a vontade de Deus no centro. Filhos e pais, revejam suas responsabilidades, como diz Efésios 6, olha o verso 4. Vós pais não provoqueis vossos filhos a ira. Como eu não faço esse erro? Mas criai-os na disciplina e admoestação. Quem disse que criar filhos debaixo da graça e do poder de Deus é fácil? Pais crentes não desistem nunca, porque é a palavra de Deus que é prioridade. Filhos, obedeçam a palavra na prática, Efésios 6:1. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E Provérbios 1, 7 e 8. O temor do Senhor é o princípio do saber. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Você é louco? Eu creio que não. Então, filho meu, ouve o ensino de quem? E não deixes a instrução? Mamães também ensinam, junto com pais que ensinam, e os filhos ouvem os dois. Vou falar para o teu pai. Não,
Ah, eu vou dizer para a tua mãe. Já ouvi isso. O pai, você não está me obedecendo, eu vou falar com a sua mãe. Já ouvi. Não é assim. Filho, ouça a instrução de ambos. Segundo princípio, já que o primeiro princípio é obedecer à palavra de Deus, o segundo princípio de Cristo é: obedeça a Deus acima de tudo. Acima de tudo, sem negociação, sem conchavo, sem quebradeira, sem maracutaia. Não, é acima de tudo. Eu tenho um texto que aplica isso. Eu não, a Bíblia. Mateus capítulo 10. Ouçam versos 34 a 39. Jesus diz: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada, pois eu vim causar divisão entre homem e seu pai, entre filho e sua mãe, entre nora e sua sogra. Assim, diz o Senhor Jesus, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E aí Jesus explica por que tal divisão vai acontecer numa família. Ele aplica: quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E quem acha a sua vida, busca só satisfazer os desejos da sua vida, vai perder essa vida. Quem todavia perde a vida por minha causa, diz o Senhor Jesus, essa pessoa vai encontrar verdadeira vida. Jesus está dizendo: quando você me obedece acima de tudo, aí a sua família estará unida, você vai amar, obedecer, tratar os seus familiares de acordo com a minha vontade, de acordo com a minha ordem, de acordo com o meu querer. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a Deus acima de tudo. O propósito de Deus para a sua família é unidade. E é assim que ela será unida. Vamos orar? Eu quero que você clame por sua família mais uma vez agora. Santo Deus, nós queremos a nossa família unida, vivendo em unidade mesmo, juntos pelo único propósito de obedecer a Ti, e obedecer a Tua vontade acima da cultura, acima dos nossos achismos, acima até de doutrinas e ensinos heréticos que homens e igrejas inventam. Queremos a Tua palavra. Ela vai nos guiar perfeitamente. Ajuda-nos assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém.